natureza, pois é certo que nossas ações podem piorar as situações, né? E aí a Ana Maria complementa: as organizações nem sempre têm estruturas físicas e ergonômicas para lidarem com grandes diferenças de temperatura, por exemplo, né? Levando o trabalhador a ter um rendimento menor. E aí, como é que isso afeta aí? Como é que vocês veem a importância que isso tem nas pessoas, né? Nós tivemos a semana passada não, esta semana, a Ana Maria está lembrando, o apagão na Europa, né? Afetou muitos países. Segunda, não foi, José? Segunda-feira, né? Segunda-feira, agora, né? Agora mesmo. Então, afetou muitos países europeus, principalmente a França, a Espanha, Portugal e outros países mais, né, mais ou menos afetados. Então, nós estamos vendo como é que as coisas estão mudando. E aí, o que é que a gente pode pensar e refletir sobre isso? Eu passo para vocês, que são especialistas nesse assunto. Especialista é o Wagner. Eu estou aqui só ajudando ele. Essa questão, assim, né? Vamos agora falar do nosso dia a dia, né? Que talvez quem esteja ouvindo a gente pode pensar, não sou especialista em gestão ambiental, não conheço essas legislações todas, eu também não conheço essas legislações todas, mas a gente precisa aplicar isso, né? Por isso que eu falei que o campo da administração acaba sendo afetado diretamente pelas mudanças climáticas, porque cabe a gente na gestão planejar, né, os impactos, planejar as ações sobre os impactos das mudanças climáticas na dinâmica organizacional, né, nos negócios, não só economicamente, mas também socialmente, sem falar no próprio impacto no meio ambiente. A questão, por exemplo, né, que afeta as pessoas diretamente no trabalho, o clima mudou, né? Vamos falar do calor extremo, que é o que a gente aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, né, sobretudo, a gente enfrenta mais. Quando a temperatura está muito alta, a gente começa a sofrer com falta d'água, porque a gente não tem a infraestrutura ideal, né, nos nossos centros urbanos para dar conta da demanda de água que a gente acaba aumentando. Além disso, o calor insuportável que a gente tem nos nossos espaços físicos, na rua sobretudo, alguns adoecimentos, quem tem pressão alta, quem tem pressão baixa. Aqui em casa, por exemplo, quando eu estou trabalhando de casa depois da pandemia, né, acho que 70% do meu trabalho passou a ser remoto. Quando, naquela época aqui de fevereiro, né, que a gente tem um fevereiro mais quente da história, se eu não me engano, aqui no Rio. Insuportável, né? Insuportável trabalhar dentro de casa. Não dá para ficar com o ar-condicionado ligado o dia todo, porque não tem conta elétrica. A conta, né? A gente né? A gente não aguenta. Mas, para além da conta, né, ainda que a gente tivesse condições de pagar a conta, não tem estrutura física para isso. Exato. E a gente começa a ter uma série de apagões ao longo do tempo. Não que isso tenha relacionado diretamente ao que aconteceu na Europa agora, né, está sob investigação ainda, mas a gente teve aqui no Rio de Janeiro alguns apagões em alguns bairros por conta da alta demanda. Todo mundo ligando o ar-condicionado ao mesmo tempo, né, a rede acaba cedendo pela sobrecarga. Então, alguns efeitos são diretos nessa estrutura doméstica, né, vamos dizer assim. Eu andei colocando algumas pesquisas na prática, né, e comecei a avaliar como é que seria o impacto no mercado de trabalho, que acho que é o mais sério para a gente, né, que a gente discute mais seriamente, e talvez a gente não tenha essa informação ainda. No ano 2024, saiu um estudo nos Estados Unidos, e aí feito na dinâmica, né, no mercado de trabalho americano, mas que a gente pode tentar replicar essa dinâmica para outros cenários, inclusive aqui no Brasil, sobre o impacto na geração, na criação de empregos que as mudanças climáticas, sobretudo o calor extremo, acaba gerando, acaba afetando. Segundo esse estudo, a cada 0,6, vão acompanhando os números, que eu anotei uns números aqui na minha colinha para poder falar certinho para vocês, a cada 0,6 graus Celsius de variação para cima, ou seja, a cada vez que a temperatura média do local, do planeta, né, no caso, né, da atmosfera, do clima, a cada 0,6 graus de elevação de temperatura, há um impacto de 0,063 pontos percentuais negativo na criação de emprego. E aí você pode inicialmente falar assim, poxa, peraí, 0,063 pontos percentuais é muito pouco, né? Isso não é nada.
Vamos lá. Aí eu peguei uns números, né? Consultei o site da prefeitura, alguma coisa mais atualizada. Aqui é da prefeitura do Rio de Janeiro, tá? E aí a gente pode replicar isso para qualquer lugar que a gente possa querer exemplificar. Segundo a prefeitura, nos últimos 4 anos, até o final de 2024, a prefeitura criou 342.300 vagas de emprego, tá? Na cidade do Rio de Janeiro. Isso representa mais ou menos 49,37% do total de empregos que nós temos hoje. Vamos fazer uma retrospectiva, né? Vamos montar um cenário aqui didático para a gente entender como é que seria esse impacto. Vamos dizer que essa criação de emprego foi num cenário perfeito, sem interferência de mudança climática, tá? Não há impacto de mudança climática nesse número aqui. Isso significa, se a gente pegar esses 49% e dividir por 4 anos, né, como se fosse um crescimento igual a cada 4 anos, só para a gente fazer uma conta, seria mais ou menos 12,34% de criação de empregos a cada ano na cidade do Rio. Então, guarda esse número aí, 12,34%, que em números absolutos dá mais ou menos 85.500 empregos criados a cada ano. Agora, vamos botar mudança climática. Vamos pegar esse estudo americano e vamos colocar no tabuleiro aqui para a gente entender que impacto seria esse. Vamos dizer que a cada ano nesse período de 4 anos, a temperatura média da cidade do Rio cresceu 0,6 graus, tá? A cada ano. Em 4 anos, a temperatura média subiu 2,4 graus. Então, se lá em 2020, né, a gente, sei lá, tinha uma temperatura média no Rio de 35 graus, em 2024 a temperatura média seria 2,4 a mais, então 37,4 graus. Isso por ano dá 0,6 graus, tá? Essa variação. Se a cada 0,6 graus de variação de temperatura provoca um impacto negativo de 0,063 pontos percentuais, aquela taxa de criação de emprego, que eu falei que seria de 12,34% ao ano, cairia para 12,28%. Então, ao invés de criarmos 85.500 empregos, a gente criaria 85.000. Nós perderíamos 500 vagas de trabalho a cada ano, que em 4 anos dá 2.000 vagas de trabalho. E alguém também pode falar, poxa, mas 2.000 vagas de trabalho perdida, né, no universo de 342.000, então quer dizer que por causa da mudança climática, né, em vez de crescermos 342.000 postos de trabalho, crescemos 340, perdemos 2.000. Ok, isso na cidade do Rio, em 4 anos, a 0,6 graus de média de variação anual. Nesse verão que a gente teve agora em fevereiro, as ondas de calor sequentes, né, a gente teve umas 3 ou 4, né, que demoraram 10, 15 dias cada onda dessa, as temperaturas médias foram de 5 a 7 graus acima da média histórica. Então, se a gente está fazendo uma conta de, a cada ano, 500 postos de trabalho afetados, né, por conta de 0,6 graus, você imagina se eu lanço isso para 7 graus. Né? Só multiplicar, só fazer as contas e ver quanto isso afeta. Mas uma relação direta? Não é uma relação direta, não quer dizer que a cada grau que o termômetro sobe, eu perco vagas de trabalho. Isso significa o quê? Porque as áreas mais afetadas pela mudança climática no calor extremo, tá? Vamos pegar aqui essa variável, que mudança climática tem muita coisa. Tá? Várias coisas, Vamos pegar a variável de calor extremo. As áreas mais afetadas são construção civil, lazer, entretenimento, turismo e qualquer outra atividade que tenha dinâmica externa, ao ar livre. As empresas de logística, os entregadores, qualquer coisa que seja feita ao ar livre tem impacto direto sobre o calor extremo. Se a gente considera, por exemplo, falta d'água como sendo um dos efeitos da mudança climática, por conta da alta demanda, falta de capacidade de abastecimento nas cidades, pequenos negócios como um salão de beleza, por exemplo, que precisa de água para fazer o trabalho, é afetado também. Então, a gente começa a ter um impacto e uma redução de postos de trabalho, não porque as empresas querem simplesmente fechar porque está muito quente, mas é porque eu tenho baixa demanda de pessoas querendo trabalhar nessas áreas. E as que estão querem sair porque não aguentam trabalhar mais nessas áreas por causa do calor extremo. Não sei vocês, mas eu conheço uma dezena de alunos que deixaram seus empregos, né, nos últimos meses que a gente teve o calor extremo, por conta justamente de não quererem mais ficarem expostos ao calor extremo, a altas temperaturas. Técnicos que trabalham de forma subterrânea, energia ou
telecomunicações, né, que subiram em poste, que estão expostos, oficina mecânica, as pessoas estão tentando migrar para outras funções em ambientes climatizados ou que não fiquem expostas ao sol por conta de não aguentarem mais ficarem trabalhando em condições extremas. Tá? Então, esse é um dos impactos que a gente pode, né, ou para mim é o principal. Né? Acho que esse estudo ele foi certeiro e preciso. Tem uma série de modelos matemáticos que eu não vou nem explicar como é que eles fizeram isso, mas a gente sabe que se chegar a esse resultado num contexto, e se a gente replicar isso para outros contextos, passa a fazer sentido quando a gente começa a observar essas dinâmicas ao nosso redor. Sem contar que alguns públicos também são mais atingidos. Então, por exemplo, os idosos, porque são pessoas mais frágeis, né, têm a saúde mais debilitada, são pessoas mais suscetíveis ao calor e inundações, por exemplo. Então, quando está muito quente, os idosos sofrem mais do que outros grupos geracionais. Quando tem inundações, enchentes, eles sofrem mais por causa da dificuldade de locomoção, deslizamentos de terra. A gente vê nos noticiários, grande parte do público que morre quando tem um deslizamento de terra ou inundação, ou são crianças ou são idosos. Ou são idosos. A criança também sofre bastante. Então, a gente fora... Pode falar, pode acrescentando. O professor, quando fala, sai falando. E fora, você está trazendo a questão do calor aí. O calor extremo traz irritabilidade e fadiga. E aí você imagina, quando você traz para a gente que várias pessoas deixaram, talvez elas não tivessem mais aguentando pela questão da fadiga mesmo. A fadiga vai levar ao estresse. E o estresse adoece. Nós sabemos disso. Eu estou falando aqui do estresse extremo, porque a gente está falando de calor extremo, né? Então, o que você traz acrescenta. Às vezes eu preciso dessa colocação, eu preciso do emprego, mas eu não aguento mais. Eu estou tão irritado, tão mal, tão fatigado, tão estressado, que eu não aguento mais trabalhar. É verdade. O pessoal que trabalha com transporte público, por exemplo, também. Exatamente. Quem trabalha ao ar livre, né? Ao ar livre. As mulheres sofrem muito também com os impactos de mudança climática. Muito. Porque eu não sei se o público sabe, por exemplo, no trabalho rural, as mulheres também têm jornada dupla, porque elas estão muitas vezes no campo, na agricultura, mas dentro de casa, ainda mais na área rural, que tem muitos filhos, né, família grande, é a mulher responsável por cuidar da casa e do campo, enquanto o homem, né, tá lá no campo, na agricultura também. Então, quando tem um calor muito extremo, ou chuvas muito densas, muito intensas, é a mulher que fica cuidando dos filhos para dar conta da casa, da estrutura para buscar água, comida para abastecer a casa. Então, no campo, elas sofrem mais do que os homens. Na cidade também, porque a maior parte dos empregos de suporte é área administrativa, área de atendimento telefônico, caixas, né, de operadores de caixas de forma geral, garçonetes. Esses trabalhos mais operacionais e de suporte são feitos majoritariamente, né, no mercado de trabalho por mulheres. Quando a empresa tem sofre alguma adversidade por conta de uma mudança climática, seja por causa de alta temperatura, ou por conta de inundações, enchentes, e tem que reduzir custos, onde é que ela reduz? Nessas áreas de suporte. Isso. Quem é que vai ser afetado pela demissão? A mulher. As mulheres. Então, a gente tem efeitos diretos e indiretos da mudança climática também no público feminino. Tá? Então, mercado de seguros com as chuvas do Rio Grande do Sul, por exemplo, chegou a 8 bilhões de reais o número de pedidos de seguros. O nosso mercado brasileiro, ele é só 10% segurado. Então, de todo o patrimônio que a gente tem, né, de todos os potenciais sinistros que a gente tem, só 10% estão cobertos por seguro. Os outros 90%, quem paga a conta é o Estado, né, a União, os estados, os municípios. Somos nós. E nós. Somos nós. Quem tem carro não tem seguro, vai arcar com o seu prejuízo. Claro. Mas a gente tem que aumentar a cobertura de seguro. Bacana, faz sentido? Faz sentido, mas e a capacidade de liquidez das próprias seguradoras quando acontece um evento climático extremo, em indenizar todo mundo ao mesmo tempo? Como 2024, né, lá no Sul. Nós estamos
que ainda está sangrando, né? Até hoje. Sim. Por isso que o Guilherme, gente, fez até algumas colocações da nossa responsabilidade, nossa, de cada um de nós, né? Ele até fala sobre isso, sobre rever não só a reorganização, né, das grandes cidades, como também plantar mais árvores, né? Porque a gente sabe que ameniza o calor, né? Porque, desculpe, gente, são formas de nós começarmos a nos movimentar, não ficar esperando só pelo governo, esperando só pelas organizações, ou esperando sei lá por quem. Nós temos responsabilidades grandes que precisam ser realmente cumpridas, fazer o nosso papel enquanto sociedade, enquanto cidadão, para também amenizarmos esse tipo de situação. Afinal de contas, todos nós iremos sofrer as consequências. Deixa eu dar um aviso aqui, gente. Olha só, quem ficar conosco até o final vai receber um certificado de participação. Como é que é isso mesmo? Show! Tibério, o caminho para a pessoa poder ganhar esse certificado, como é que é? É fácil, é difícil? Tibério vai colocar aí daqui a pouco para vocês, né? Como faz para participar, como é que a gente pega o certificado, tá? Vocês vão entrar na nossa área aqui de membros, tá? Através do link que ele vai oferecer, tá? Vai aproveitar e se inscrever, vai clicar lá no local que pedir solicitado e você vai receber no seu e-mail. Olha lá, obtém o seu certificado gratuitamente. Facinho. Gratuitamente. Tá? Inclusive, o Tibério depois vai... Olha lá, tá lá também no nosso chat, ó. Tá vendo? É só assistir até o final, tá? Depois você pode entrar na nossa área, ela vai ficar aberto durante um determinado tempo, tá? Coloque os seus dados, até porque a gente tem que botar o certificado com o seu nome, né, de participação, e receba o certificado no seu e-mail. Olha que tranquilidade, olha que facilidade. Bem facinho. Facinho. E olha só o que o nosso querido Wagner disponibilizou e já está no chat aí também. Ó, material que ele apresentou. Caramba, rápido. Legal. Eu não vi, não deu nem tempo de eu assistir, não deu tempo de eu ver. O gráfico não estava tão... né? Olha só, você pode entrar lá, fazer a sua pesquisa, olhar, ver por outras óticas, não é verdade? E buscar mais informações a respeito. Tá? Não deixe... Até para aqueles também, não duvido que não é isso. Dados, aí é material para a gente poder consultar, pesquisar, criticar, estudar. E trazendo, Josué, que o Guilherme, né, colocou, eu acho que a gente precisa, sim, cada um fazer o seu, através de educação, campanhas de conscientização. Eu acho que a gente pode fazer muito, cada um na sua área, cada um no seu lugar, sempre falando, trazendo, incentivando essas ações conjuntas para que a gente minimize esses efeitos, né? Porque a gente sabe que as políticas, as implantações de políticas públicas talvez demore um pouquinho mais, né? Que a gente fala de política, a gente já sabe que demanda de uma série de outras questões, mas eu acredito muito na educação e na conscientização de cada um e de onde nós estivermos. Se cada um fizer um pouquinho, a gente já começa a minimizar. Eu acho que é por aí, né, Wagner? E quer ver uma coisa? Eu vou jogar lenha na fogueira, tá? Aqui eu vou botar um pouco. Entre no nosso YouTube, Papo Transparente. Você também pode nos assistir pelo Spotify e no LinkedIn. Não perca, falamos sobre o que está acontecendo de atual e das possibilidades de emprego, de trabalho, de empreendedorismo, de startup, de estágio, tudo voltado para você.